Dr. Jackson, seja muito bem-vindo à entrevista. Obrigado, Maria Rita, pelo espaço para discutir esse tema, que é um tema muito importante. Um tema que pode salvar a vida de uma pessoa através da informação. Dr. Jackson, o que é o câncer de mama? A célula, ela perde o seu comando. Ela começa a se multiplicar de forma desordenada, absorvendo os nutrientes do corpo da pessoa e lesando o órgão onde ele existe. Isso surge por dois fatores. Primeiro, a pessoa tem uma predisposição genética. Existe um gene que torna ela suscetível a determinados tipos de doença. E segundo, existe um elemento do meio que ativa aquele gene. Exemplo, a mulher tem uma facilidade genética ao câncer do colo uterino. Ela adquire um vírus chamado HPV através da vida sexual dela. E esse vírus provoca uma infecção no colo uterino. E essa infecção no colo uterino leva ao desenvolvimento de um câncer. No caso da mama, o câncer de mama ele tem um modelo mais difícil, porque o câncer de mama é multifatorial. A gente tem um elemento hormonal, que é muito importante. Nós temos aí elementos do meio, através do tabagismo, através da obesidade, através do consumo de substâncias químicas. E nós temos os elementos genéticos associados. Então, por ser multifatorial, é difícil você pensar numa vacina contra o câncer de mama. Porque, por exemplo, existe uma mutação, que é uma mutação muito conhecida, que hoje tem um soro, que é o Herceptin, que desliga essa mutação, que é a mutação HER2. Você pode criar uma vacina para a mutação HER2. Só que, como é uma enfermidade multifatorial, pode ser que a vacina não funcione. E mesmo usando a vacina, a pessoa tenha câncer de mama por outros elementos hormonais, outros elementos do meio. O câncer de mama é o câncer mais frequente nas mulheres. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a previsão de mais de 60 mil casos novos por ano no Brasil. E o câncer de mama, Maria Rita, ele está mudando de comportamento. Isso levou os médicos a se reunir através de um simpósio em UVA recentemente, que é um simpósio do Instituto da Mama 2022, sobre o câncer de mama das mulheres jovens, que é crescente. O câncer de mama das mulheres jovens a gente considera que é o surgimento da enfermidade antes dos 40 anos de idade. Isso era muito raro no passado. Hoje se torna algo mais frequente da gente ver no dia a dia. Você acha que a informação, né, essa informação ajudou também nesse sentido de descoberta de maior número de casos de câncer de mama em mulheres jovens? Porque antes não se via falar, né? Porque, na verdade, a partir de qualquer idade que geralmente se tinha, né, diagnóstico de câncer de mama? A maior parcela dos casos de câncer de mama é entre 50 a 60 anos. O maior grupo está nessa faixa etária. Nós temos casos de câncer de mama de 20 anos, que é um caso recente que apareceu, até 103 anos de idade. Então, a faixa etária de abrangência dessa doença é bem ampla, é bem grande. E a faixa etária de menos de 40 anos está realmente trazendo um crescimento progressivo nos anos anteriores. A gente está percebendo mais casos nessa faixa etária. E a que se deve isso? Estamos buscando respostas. Esse encontro trouxe uma representante da genética, uma bióloga, trouxe o debate com a oncologia, com diferentes segmentos,
para se entender mais esse aumento de casos. Eu não acho que seja meramente uma predisposição genética, porque quando você pega esses casos, você não encontra um histórico familiar positivo maior nesses casos do que nas outras mulheres acima de 40 anos. Eu acho que é uma soma de fatores, Maria Rita. É essa soma de fatores que deve estar responsável por este aumento, né? A alimentação, o estresse do dia a dia, o uso de hormônio, o tabagismo, que voltou a crescer, agora com cigarros químicos, né? Então, é uma soma de fatores que vem a somar para a gente estar encontrando essa enfermidade acometendo mulheres mais jovens. Dr. Jackson, geralmente quando essas mulheres elas chegam no consultório, elas já têm indícios, assim, já desconfiavam de estar com câncer de mama ou elas descobriram por meio de exames de rotina? O que elas relatam? Eu acho muito importante na realidade nossa do Brasil o autoexame. Eu acho que o autoexame, mesmo tendo estudos, como o estudo canadense, que não demonstrou uma melhora da sobrevida, em um país em que tem uma dificuldade de acesso, o autoexame deveria ser incentivado. Eu acredito que hoje, em cada 10 mulheres que chegam no consultório, em torno de 6 casos, quem descobriu foi a própria mulher durante o autoexame. Porque ao se tocar, a mulher passa a chamar a atenção para pequenas mudanças na mama. Ela ser orientada sobre como fazer um autoexame, qual tipo de secreção que sai para a mama que é importante, como examinar a axila, porque é uma coisa acessível, disponível a todas as mulheres e aquelas mulheres que encontrar algo diferente, procurar um mastologista. Volto a reforçar para vocês que o médico que cuida da enfermidade da mama é um mastologista. O que é um mastologista? É um especialista em doenças mamárias. E para ser mastologista, ele deve ter 2 títulos. Ou o título de residência médica em mastologia, onde o médico tem um treinamento, uma formação em mastologia, ou o título de especialista, que é uma prova da Sociedade Brasileira de Mastologia. Eu acho isso muito importante, isso que você está dizendo, porque não é, gente, qualquer profissional que está apto para cuidar sobre o câncer de mama e fazer um diagnóstico. É muito importante observar o currículo do médico. E aí, Dr. Jackson, vai falar melhor para vocês. Eu acho que hoje em dia, com a internet, isso é muito fácil, é muito acessível. A Sociedade Brasileira de Mastologia tem na sua cidade quem é o especialista. É só você digitar lá a cidade de Viçosa, Minas Gerais. Eles vão indicar quem é o especialista que a sociedade indica para Viçosa, Minas Gerais. O Conselho Federal de Medicina tem um acesso ao paciente, a você. Você quer saber se o médico é registrado no Conselho Federal de Medicina em mastologia. Vai ao site do Conselho Federal de Medicina, digite o nome dele ou o CRM dele, aparece todas as especialidades registradas. Então, hoje em dia, a acessibilidade a essa informação é muito grande. E é muito importante a pessoa ter essa orientação certa, porque não é todo médico que é apto a fazer o tratamento do câncer de mama. O colega não sabe. O colega pode não ter maldade em determinada condição e não pensar em câncer de mama e dessa forma retardar um diagnóstico. Ou então, até mesmo gerar um diagnóstico precipitado dizendo que a pessoa está com câncer sem estar com câncer. Então, eu acho muito importante isso, a pessoa ser assistida por especialistas naquela área, porque a formação médica hoje
Mudou muito. Aquele médico que sabe tudo é extremamente raro hoje em dia. Hoje são especialidades médicas e cada um fazer dentro da sua área o melhor dentro da sua especialidade. Doutor Jackson, quais são os pilares do tratamento do câncer de mama? O tratamento do câncer de mama, Maria Rita, ele mudou muito. Aquele tratamento padrão que todo mundo ia com uma cirurgia, muitas vezes cirurgias radicais, mutilantes, e todo mundo fazia quimioterapia. Hoje o tratamento é individualizado. Tem que levar em consideração o tipo tumoral. Por isso que quando a mulher chega com um nódulo, a primeira necessidade que a gente tem é o diagnóstico desse nódulo, não necessariamente com cirurgia. Mas quais são os tipos de nódulos? Esse nódulo é estudado através de um exame que é o colibiópsia. Eu defendo muito o colibiópsia orientado por ultrassom para você ter precisão da coleta do material. O resultado é rápido, em uma semana já sabe o que é. Se esse nódulo vira câncer, se esse nódulo é câncer, se esse nódulo não representa nada. E se for câncer, o conhecimento da biologia dele. Porque tem nódulos que a gente inicialmente aborda com medicação e depois com a cirurgia, ensinado que essa é a forma correta de abordagem. Então, isso depende muito da agressividade e do comportamento biológico. Então, o tratamento hoje é um tratamento individual, não existe um padrão de tratamento. Cada pessoa tem a sua necessidade. Existem condições que busca, por exemplo, ainda a necessidade tradicional de uma cirurgia. Exemplo, a mulher tem uma secreção que sai pela mama, em cor de sangue, borra de café, água de rocha. Isso pode ser um carcinoma papilífero. Infelizmente, não evoluiu. Infelizmente, é feita a marcação do ducto, a intervenção cirúrgica, para ter o diagnóstico preciso. Mas hoje em dia, o número de cirurgias em mastologia para diagnóstico reduziu muito. Através de formas menos invasivas, é possível você estabelecer o diagnóstico pré-cirúrgico. Quais foram os avanços que aconteceram na época que antes não tinha, tantas condições quanto agora? Hoje, os testes genéticos, o seu uso, sua aplicação, está ajudando a gente a ver de forma mais precisa qual mulher se beneficia e qual não se beneficia da quimioterapia. Quem tem uma lesão de alto risco, quem tem uma lesão de baixo risco. Então, ensaios como MicroArray, Oncotype, está permitindo fazer essa diferenciação hoje em dia. Hoje em dia se torna muito mais importante você ter um bom diagnóstico, você ter as coisas bem estabelecidas, do que um grande cirurgião. Agora vamos falar um pouquinho sobre a importância da mamografia. Comente sobre isso. A mamografia é um exame substituível. Eu não acredito numa queda da mamografia. A mamografia, ela visualiza 4 tipos de alterações: o nódulo, a assimetria, as distorções e as microcalcificações agrupadas. O ultrassom, ele define se um nódulo é sólido ou cístico. Existem lesões que são invisíveis ao ultrassom. Existem lesões que são invisíveis à ressonância. A ressonância também não substitui a mamografia. Há um tempo atrás nós tivemos um caso interessante, onde era dotada de um histórico familiar positivo da mãe, que teve câncer de mama em idade precoce. Ela realizava a ressonância de 6 em 6 meses. E ela veio, ela me procurou aqui em Viçosa, pediu, eu quero o pedido de ressonância, que lá em Brasília eu acompanho dessa forma. Eu tive de gastar um tempo, uma lábia, para convencê-la a fazer uma mamografia. Não, mamografia dói. Mamografia não, pera lá. Hoje os equipamentos novos não têm sido tão desconfortáveis. Mamografia é isso e aquilo? Não.
Mamografia não provoca câncer de tireoide, mamografia não provoca doença. Mamografia na faixa etária de 40 a 50 anos salva vidas. Nós temos hoje no Instituto, hoje eu estava olhando no computador, 923 casos de câncer de mama desde 2001 para cá. E um quarto desses casos, ou seja, 25%, é na faixa etária de 40 a 50 anos. E qual é a periodicidade que a mulher deve Nessa fazer faixa etária, a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia, indica a partir dos 40 anos, anual, todo ano. Então ela fez a mamografia. A ressonância dela, de boa qualidade, não estou falando que o exame de ressonância não ficou bom, ficou excelente, qualidade perfeita. Ressonância normal, cistos. Mas na verdade você quer dizer que um não exclui o outro. Não. A mamografia, microcalcificações agrupadas, onde ela passou para a investigação dessas micro e era um câncer. Então, quer dizer, um método não substitui o outro. O exame de screening, o exame que tem salvado vidas, com base na literatura, é o exame mamográfico, que deve ser realizado anualmente a partir dos 40 anos, até os 75 anos de idade. Depois dos 75 anos, 76 anos para frente, depende da expectativa de vida. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que tem 90 anos. Ela é lúcida, anda direitinho, tem suas atividades, tem uma expectativa de vida positiva de 7 anos adiante. Ela deve fazer mamografia, porque o câncer de mama aumenta em frequência, qualidade. É muito mais comum câncer de mama numa pessoa de 90 anos do que numa pessoa de 30 anos. Agora, se ela tem 90 anos e ela está limitada a uma cama, a um estado de vida vegetativo, a uma pessoa com um transtorno mental que não tem condições de ficar em pé para fazer um exame, uma pessoa com a saúde gravemente acometida, não tem 7 anos de expectativa de vida. Bobagem. Não vai acrescentar para ela prevenir o câncer de mama, não vai acrescentar tempo de vida para essa pessoa. Então, realmente, ali nesse grupo, se torna dispensável. E qual que é a expectativa de vida hoje, quando se descobre que está com câncer de mama? Os resultados dependem muito do estadio. Sim. Se você tem um estadio 0, uma doença in situ, como essa mulher oriunda de fora que fazia ressonância de 6 em 6 meses e que era uma doença in situ, ela tem 100% de cura. A mamografia, aos 42 anos, salvou a vida dela. Trouxe uma diferença imensa na vida daquela pessoa. Esse diagnóstico precoce fez toda a diferença Toda na vida diferente na vida dessa pessoa. A presença de doença metastática, a chance de cura da enfermidade é muito pequena. É verdade que trouxe uma evolução de drogas novas, de medicamentos novos, mas no estadiamento 4, eles colocam na literatura entre 4 a 10% de chance de cura, quer dizer, é muito pouco. Então, o fato da pessoa ter falado assim que nunca fez uma mamografia na vida, que tinha medo de ir no médico, esse medo acabou com ela. Tem muitas mulheres que sentem vergonha, né, lúcida, uma pessoa lúcida, uma pessoa assim, com a cabecinha boa, uma pessoa assim que de uma saúde legal, você vê que ela toma apenas um antihipertensivo leve, quer dizer, aquele medo dela, aquele preconceito dela aos exames mamográficos, ao exame médico, isso arruinou a vida dela. Isso comprometeu totalmente a expectativa de vida dela. Bem, então, depende muito da fase. Hoje, o Instituto, nós temos 140 casos confirmadamente curados. Hoje, nós temos no nosso grupo
Quando você pega o nosso grupo amostral de 923 mulheres, uma expectativa que daqui a 10 anos esse grupo vai estar 85% delas curadas. A gente tem a expectativa também que a medicina vai entrar com drogas novas, com recursos novos a nível genéticos. Eu acho que a mastologia vai caminhar muito para esse caminho de edição genética, de corrigir genes defeituosos, de fazer com que a enfermidade seja atacada de outra forma. Então, há muitas novidades vindo por aí. Então, eu tenho uma expectativa de resultados ainda melhores com essas mulheres que no presente estão passando pela doença. Mas volto a dizer, volto a insistir, o diagnóstico precoce faz muita diferença. Faz muita diferença o diagnóstico precoce. Um estadiamento avançado com doença metastática ao diagnóstico é seriamente comprometedor da cura. Doutor Jackson, e o SUS, ele oferece, né, mamografia para as mulheres com facilidade? O SUS adota um protocolo diferente da nossa sociedade. Eles colocam a mamografia a partir de 50 a 69 anos, de 2 em 2 anos. A gente considera que um intervalo de 2 anos é longo. É muito tempo. Um intervalo de 2 anos pode comprometer seriamente o diagnóstico precoce. 2 anos é muito tempo. Então o ideal seria... O ideal seria anual. E a mamografia, gente, não provoca câncer. A mamografia é um método seguro. Por exemplo, quando você realiza uma mamografia, ela tem 1/10 da radiação de um raio-x de tórax. Um raio-x de tórax muito pouco, é né? 10 vezes a radiação de uma mamografia. Há vários estudos que comprovam que a mamografia é um método seguro, que não é perigoso para a saúde da pessoa. Na verdade, todos os exames são importantes. E São mais importantes. importante a mulher procurar imediatamente um mastologista, né? Pelo menos uma vez por ano, para fazer esse diagnóstico, esse rastreamento com sucesso, né? No Brasil, a gente não tem, Rita, um número suficiente de mastologistas. Nós não temos, no Brasil, um número suficiente para fazer a triagem de todas as mulheres. Eu acho que quando existe uma alteração, e quando a mulher sente um nódulo ou tem um exame alterado, ela deve procurar um mastologista. Então, no Brasil, ela passa primeiro pelo ginecologista ou pelo médico da família do PSF e, na presença de uma alteração de exame físico, na presença de um exame alterado, é encaminhada a mastologia. Sim. Doutor, o que você diria para essas mulheres, né, que já descobriram que está com câncer, porque a autoestima da mulher, principalmente porque o câncer de mama, né, a mama, ela representa muito a feminilidade da mulher, né? É onde a mulher está lidando de mamar para a criança, enfim. Então isso mexe muito com a autoestima dela em todos os sentidos. O que você diria para essa mulher que está com o diagnóstico? Qual que é a esperança dela? Eu digo que hoje em dia, a nível de cura, os resultados são excelentes. E eu vejo na minha prática que muitas mulheres que passam pelo tratamento vêm acompanhada aí uma mudança de vida. Muitas mulheres passam a ver a vida de forma diferente, não se apegando a coisas fúteis, de pequeno valor, e dando mais valor à vida e à qualidade de vida delas. Bem, hoje a reconstrução mamária é um direito. Os convênios fornecem o implante, o convênio fornece a reconstrução mamária. Temos no Brasil poucos profissionais habilitados. No nosso serviço, nós somos habilitados à reconstrução mamária. Nós temos o título de especialista que foi obtido no Rio Grande do Sul através do professor Biazu, no Rio Grande do Sul, uma referência no Brasil em reconstrução mamária. Nós temos mais de 10 anos de reconstrução mamária e com bons resultados. Hoje, a mulher que passa pelo tratamento, ela não precisa ficar careca.
Hoje tem a touca inglesa, uma técnica que congela os fios de cabelo durante a quimioterapia, preservando os fios de cabelo. Isso já é disponível em Belo Horizonte, já é disponível em Juiz de Fora, nos grandes centros. A reconstrução mamária é um direito, inclusive pelo SUS. Há leis que permitem o acesso à reconstrução mamária. Em relação à fertilidade, nós temos hoje no consultório 3 mulheres que, após o tratamento do câncer de mama, tiveram seus primeiros filhos. É perfeitamente possível preservar a fertilidade. Em relação à vida sexual, hoje em dia, existe o laser ginecológico, que nós levamos agora recentemente para o Congresso Brasileiro de Mama, os resultados fantásticos do laser em relação à sensibilidade, o ressecamento vaginal, melhorando a vida sexual delas. Com todas essas técnicas, visam aumentar a qualidade de vida da mulher, dando para ela conforto, né? E outra, a qualidade de vida nos últimos 20 anos se tornou outra totalmente diferente. Hoje, já é fora da nossa realidade a mutilação, a perda da vida sexual, a perda do direito de ser mãe, a perda do direito de suas conquistas profissionais, do seu cotidiano, de seguir a sua vida. Hoje a mulher vê uma esperança totalmente diferente após o tratamento do câncer de mama. Você falou em direito da mulher, né? Quais seriam outros direitos da mulher com câncer de mama? Eu fui convidado, Maria Rita, através de uma editora de Campinas, a escrever um livro. E eu aceitei esse compromisso. A gente está só esperando a resposta de uma outra editora que, se não se manifestar, a gente vai começar a trabalhar com o pessoal de Campinas. E uma das metas é em cima disso. Muitas pessoas desconhecem o direito de isenção do INSS, o direito em relação à isenção de IPI na compra de um carro, quando tem esvaziamento axilar pelo tratamento, o direito a retirar o fundo de garantia. Então, prioridade judicial. Então, a mulher tem vários direitos que desconhece. A gente quer estar disponibilizando essas informações para ela poder ter mais esses elementos para facilitar a sua vida. Dr. Jackson, eu gostaria que você falasse um pouco também, comentasse sobre o preconceito a respeito do câncer. Há alguns anos, eu não sei como está hoje, as pessoas falavam aquela doença. Tinha um receio de falar, né? Está com câncer, estou com câncer. Então não se falava isso. Porque de tão brutal que era quando recebiam um diagnóstico que estava com câncer de mama. Então as pessoas evitavam de falar sobre esse assunto. Como é isso hoje? Assim, as pessoas já respiram melhor, assim, no sentido de que estou, mas tenho um tratamento diferenciado. Como que é isso? Como que você observa essa situação? Maria Rita, a sociedade está sendo obrigada a aceitar o câncer. O câncer, ele é crescente. Não é só o câncer de mama. O câncer de pele, o câncer de próstata, o câncer de intestino. A alimentação nossa, o nosso estilo de vida está trazendo essas doenças para nós. Então, hoje a sociedade está sendo obrigada a falar a palavra câncer. Está sendo obrigada a aceitar que existe essa enfermidade. Hoje é muito frequente e várias famílias têm um caso, ou 2, ou até mais. O câncer de mama, ele acomete mulheres, mas em casos raros, homens também, né? A gente tem apenas 3 casos de câncer de mama no homem. Em caso em Viçosa, Visconde do Rio Branco e Gricena. Graças a Deus, os 3 estão bem. O câncer de mama no homem é identificado como um nódulo. E muitas vezes não pensam na possibilidade de ser um câncer, o que retarda o diagnóstico. Então, o homem
sentindo um nódulo na sua mama, ele deve procurar um mastologista. Ele deve investigar se aquilo ali é ou não um câncer de mama. Dr. Jackson, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista e eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Eu queria lembrar um fato acontecido em Ubá há mais ou menos 10 anos atrás, onde eu fui chamado a fazer uma entrevista na Rádio Educadora, lá em Ubá, entrevista da rádio. E, indo almoçar, eu fui abordado por uma senhora que não é minha paciente. E ela pegou e falou assim: eu escutei a sua entrevista na rádio. E da sua entrevista na rádio, eu procurei me tocar. E eu senti um nódulo. Ali eu fui procurar uma assistência médica e chegou ao diagnóstico do câncer de mama. E hoje estou curada, graças a Deus e àquela entrevista. Então, o trabalho seu, Maria Rita, ele pode salvar vidas de pessoas. A informação faz diferença. Eu sempre estou aberto a essas iniciativas, porque eu vejo que essas iniciativas permitem acessibilidade. Pessoas que não estão no meu consultório, mas que ao ouvir a sua colocação, Maria Rita, as suas perguntas, pode chamar a atenção delas para a mama, procurar um correto atendimento e fazer diferença naquela pessoa, na vida daquela pessoa. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês. Essa mensagem é que vocês precisam pensar no câncer de mama, precisam se cuidar. A mulher que se ama, se cuida. Realize a sua mamografia anual. Se o SUS não dá, procure os seus direitos, procure fazer, porque é importante para vocês. A partir do momento que você cobrar, que você buscar as coisas corretas, o sistema público vai ter que oferecer. Então não é uma coisa engessada. Tem que se trabalhar muito a informação do autoexame. E eu acredito muito no autoexame. Eu não acredito naquele estudo canadense. Eu valorizo muito o autoexame dentro do contexto do Brasil, em que a gente tem uma dificuldade de acesso, uma dificuldade de acessibilidade médica. Temos muitos médicos, mas poucos mastologistas. Então, na hora que precisar, na hora que realmente tiver um exame alterado ou um nódulo, procure um mastologista. Ok, Dr. Jackson, muito obrigada pela presença. Eu que te agradeço, Maria Rita. É um prazer estar aqui. Acho o seu trabalho muito inteligente. Acho as suas entrevistas muito bem organizadas para levar a informação a você aí, ouvinte. Ela tem um trabalho que é um trabalho muito positivo na área da saúde. Muito obrigada, Dr. Jackson. Nós agradecemos, tá, pela presença e pelo elogio. E realmente esse é o nosso objetivo, pessoal. A revista Saúde Estética, ela tem essa linha de trabalhar com saúde preventiva, chamando a sua atenção para procurar imediatamente um médico para melhorar a sua qualidade de vida e, claro, sempre nas vozes dos melhores especialistas no assunto. Você pode acompanhar essa entrevista completa no YouTube, no nosso canal. Nós vamos deixar o link embaixo para que você possa clicar e acompanhar lá essa entrevista, dentre outras que faremos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um abraço.